Ezequiel 43, 10 a 27. E a porção do Berit Hadashah é Marcos 5, 1 a 6,56, que nós comentamos ontem. Nós até descobrimos um grande evangelista, não é? Antes mesmo de Yeshua completar sua obra com a sua morte e ressurreição, ele já tinha lançado um grande evangelista ali em Decápolis. Se você perguntar o nome dele, eu não sei, mas que eu sei que ele anunciou a Yeshua, ele anunciou, e ele foi o primeiro. Deu para entender? Isso é tremendo, ninguém fala dele, né? Nós temos que resgatar esses conhecimentos. Ele foi o primeiro evangelista da nova aliança do Berit Hadashah. Não é verdade? Nós estamos na 20ª porção semanal do ano 5.782, do ano comum de 2022. Eu não sei se você sabe, esse Shabat é chamado em Israel de Shabat Zahor. Essa palavra em hebraico significa lembrança, recordação. Então, Shabat de recordação, né? De lembrança. E a Torá nos recomenda ter sempre presente em nosso coração Zahor, lembrança. Eu preciso lembrar de onde eu saí. Você não pode esquecer de onde você saiu, né? Você não pode esquecer que você era pecador, que você era imundo, que você era inimigo de Deus. Você não pode esquecer disso. Você não pode apagar isso da sua memória. Deus quer que você lembre de onde você saiu. Deus queria que Israel sempre lembrasse que foi escravo no Egito. Não era para sofrer, não. É para entender que assim como eles foram escravos e Deus tirou, Deus também tirará outros da escravidão do pecado. Então nós temos que ter memória, nós temos que ter lembrança, Zahor, né? Mas em específico aqui nessa paraxá, Deus está falando para Israel não esquecer o que Amaleque fez com eles. Amém? O espírito de Amaleque. Eu não vou falar sobre isso hoje não, mas eu quis lembrar vocês disso. Isso está em Deuteronômio 24, 17, 19. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saís do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu a tua retaguarda. Espírito de Amalequita é covarde. Você já viu o demônio aparecer e falar, fui eu que fiz? Não. Ó, ataca por trás. Ataca quando você está desprevenido. Obrigado, menino. Ataca quando você está desprevenido. É espírito de Amalequita. Retaguarda. E ataca o quem? Os fracos. Aqueles que não têm muita fé. A palavra não fala assim para a gente suportar aqueles que têm pouca fé. Não é? Pequena fé. Pouca fé, parece que eu estou botando café, né? Não, é uma fé pequena. Amém? Uma fé pequena para a gente ter paciência, ter amor, ter cuidado com eles. O Amalequita vem, o espírito da Amalequita vem e assola a pessoa que tem pouca fé, meu irmão. Os mais fracos. A igreja precisa acordar. Sabe por quê? Se Amaleque é inimigo de Deus, se Amaleque é inimigo de Israel, Amaleque também é inimigo de quem? A igreja. Acorda tudo que dorme. Ó, ele ataca os fracos, ataca os cansados, os afatigados. Ó, ele é covarde. O espírito de trevas é covarde. O espírito de trevas não atacou Davi quando foi derrubar o gigante. A Amalequita não atacou ele. Mas se ele tivesse enfraquecido na fé, certamente a Amalequita derrubava ele. Não pensa que mudou isso não, meu irmão, porque isso não mudou. O espírito de Amaleque continua querendo derrubar aqueles que creem no Deus vivo e no seu Filho. Amém, meu irmão? Ó, quando pois o Senhor teu Deus te houver dado repouso, e ele não teme a Deus não, viu? Está escrito aqui, eu esqueci de ler, ó. Ó, fatigado e não temeu a Deus. Eles não temem a Deus.
Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, Ele vai dar, porque Ele nos libertou do pecado. Então o que Ele faz? Nos dá paz. Os inimigos não nos atacam, porque o Senhor nos guarda debaixo das asas, não é? Então, quando eu te der, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para o possuíres, apagará a memória de Amaleque. Ó, nós temos que acabar com o quê? Com a memória dos demônios de Amaleque. Amém. Da potestade amalequita. Amém. Você pensa que seu trabalho parou? Você pensa que está na igreja de Mashiach é você vir assistir culto e ir embora? Não é não. Eu vou falar um pouco disso. Eu não vou falar de Amaleque hoje. Amém? Só chamei a atenção de vocês. Hoje eu quero falar sobre a Haftará, ou seja, a porção dos profetas, Ezequiel, que eu quero falar precisamente. E essa porção fala exatamente da restauração dos holocaustos no templo do Senhor em Jerusalém. Israel foi tirado, o templo foi derrubado, depois volta, vai ser restaurado, reconstruído, tudo isso. Não é verdade? Não é? Lembra disso? O Senhor manda o profeta Ezequiel, Deus chamou o profeta Ezequiel e mostrou o modelo do novo templo. Deus não mostrou para Moisés como fazer o tabernáculo? Não é? Então, Deus agora, depois de destruído o templo, Ele vai e mostra para o profeta o modelo que ele queria do templo, que é como é no céu. Amém? Que é uma cópia. Inclusive, interessante, até hoje a gente glorificando o Senhor aqui, o Senhor falou isso no meu coração. Vocês ficam querendo ver meu templo em Jerusalém, mas agora vocês podem entrar no templo verdadeiro, não feito por mão de homens, pelo sangue de Yeshua. Entrai com ousadia de fé. É como se eu tivesse subido na escadaria, meu irmão. Vamos juntos. Vamos entrar no Santo dos Santos. Porque na antiga aliança só podia entrar em uma vez, em Yom Kippur. E só o sumo sacerdote que podia entrar. E aí, se Deus não aceitasse o sacrifício, morria lá dentro. Agora não, irmão. O sumo sacerdote já entrou, o sacrifício dele já foi aceito, e agora nós podemos entrar no Santo dos Santos, com ousadia de fé, pelo sangue que Yeshua derramou. Meu irmão, nós precisamos entrar no Santíssimo Lugar e sentir a presença do nosso Deus. E Ele vai curar a tua alma, Ele vai libertar a tua alma dos grilhões, porque não há outro mais poderoso que Ele, seu Filho. Ele vai derrubar o impedimento na sua vida. Então, meu irmão, Ele vai restaurar, e Ele mostra a Ezequiel como restaurar. Ele mostra o modelo, Ele mostra comprimento, Ele mostra tudo. O Senhor manda então o profeta Ezequiel mostrar o modelo do templo que ele viu, que Deus mostrou para ele. Lá em Ezequiel 43, versículo 10. Olha o que Deus fala. Tu, pois, ó filho do homem, mostra aos da casa de Israel o templo, para que se envergonhem das suas iniquidades e meçam o modelo. Tem que ser igual. Tem muita gente na igreja que fala assim: eu faço assim porque eu aprendi assim. Não pode. Você tem que fazer como Deus manda fazer na palavra. Não é como eu quero, não é como você quer, não é como a tradição manda, mas é como a palavra de Deus ordena. É assim que tem que ser feito. Então, em meio às medidas do templo, que nós não vamos entrar em detalhe aqui, que tem muita medida, não é? Nós não vamos reerguer esse templo. A lei do templo, Ele deu a lei do templo, Ele deu a medida do altar do holocausto, também Deus dá ordenança para o altar do holocausto. E é disso que eu quero falar. Ele deu ordenança especificamente para o altar
do holocausto. Sabe o que é o altar do holocausto? É onde sacrifica para ser aceitável a Deus. Altar do holocausto. Tem uma posição central no templo. Amém? Tem 4 chifres. A Bíblia chama de corno. Porque o sacrifício ali vale para os 4 cantos da terra. Lembra que Yeshua, quando foi sacrificado, quando eles pegaram o talit dele, eles dividiram em 4 partes? Porque o sacrifício dele tem valor nos 4 cantos da terra. Glória a Deus, meu irmão. Por isso que o Brasil está sendo salvo, muitos brasileiros. Por isso tem americano salvo, argentino salvo, uruguaio salvo, russo salvo, alemão salvo, israelense salvo. Tem em todos os 4 cantos da terra, porque o sangue dele tem valor nos 4 cantos dessa terra. Amém. Glória a Deus. Salvo em Marte? Não. Em Marte não, meu irmão. Tem gente em Marte? Tem. Mas tem valor lá. Mas não tem ninguém lá. Amém? Glória a Deus. Não cai nessa não, que não tem ninguém aí no espaço. Só temos nós. Nós somos a coroa da criação, porque Deus falou, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Para pensar comigo. Se alguém sair de uma outra galáxia, milhões de anos-luz daqui, e chegar aqui, porque eles são maiores que nós, não são? São ou não são? São. Porque eu não consigo ir lá, mas eles conseguem vir aqui, é porque eles são maiores que nós. Se eles são maiores que nós, o nosso Deus não é o maior. Concorda comigo? Porque nós somos feitos a imagem e semelhança dele, tem gente maior do que nós, no mundo físico, então existe alguém maior que nosso Deus. Concorda? Tem medo? Concorda ou não concorda? Concordo. Amém, meu irmão? Então não tem outro ser no mundo material maior do que nós. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E não há ninguém maior do que Deus. Deu para entender a lógica da coisa, meu irmão? Porque tem gente dentro da igreja dizendo que tem ser em outro planeta, hein? Tem gente que já teve até visão, cuidado com isso. Pois é, vocês estão rindo, cuidado. Então, em meio às medidas do templo, em meio à lei do templo, Deus fala sobre uma ordenança para o altar do holocausto em Ezequiel 43:18. E disse-me, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são essas ordenanças para o altar no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocausto e para espargirem sobre ele sangue. O altar é o lugar que sacrifica, é o lugar que tem que espargir o sangue para a remissão dos pecados. E a primeira ordenança de Deus para o altar do holocausto é que quem santificará o altar tem que ser sacerdote da linhagem de Zadok. Deus falou o nome. Veja em Ezequiel 43:19. Aos sacerdotes levitas, que são da linhagem de Zadok, os quais se chegam a mim para me servirem, diz o Senhor Deus, darás um bezerro para oferta pelo pecado. Meu Deus, Deus especificou uma linhagem dentro da tribo de Levi, dentro da casa de Arão. Você entende isso, meu irmão? Dentro de Israel, dentro da tribo de Levi, dentro da casa de Arão, ele especificou uma linhagem e deu o nome do patriarca, Zadok. É Tzadok em hebraico. Em português é Zadok. Parece que no hebraico é com Z, com Sat. Sat. Tzadok. Isso. Zadok. É isso. Então quem foi ele? Ele é importante. Nós temos que saber quem é ele, gente.
Porque Deus mencionou o nome dele. Olha aí, ó. E o que ele fez, que agradou tanto a Deus. Vocês não ficam curiosos com isso, não? Quando Deus fala de nome, meu irmão. Alguma coisa boa. Você tem que prestar atenção. Deus falou de Moisés, meu irmão. Presta atenção na vida de Moisés. Deus falou de Arão. Presta atenção na vida de Arão. Deus falou de Davi. Presta. Olha o que Deus falou de Davi. Um rei segundo o meu coração. Meu irmão, tem que prestar atenção na vida dele. Se Deus falou de Pedro, Yeshua falou de Pedro, falou tu és Simão, mas tu será pedra, rocha. Você tem que prestar atenção na vida desse homem. Não pode passar largo, não pode ver superficialmente. Você tem que entender por que esse homem agradou a Deus, meu irmão. Você não quer agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus? Amém. Todo mundo. Então você tem que prestar atenção nesses homens. Tem gente lá atrás levantando a mão lá. Aleluia. Então tem que saber quem é Zadok, o que Zadok fez. Que Deus menciona o nome dele. Olha lá, ó. O que ele fez a ponto de Deus escolher sua linhagem para servir o altar onde é oferecido sacrifício a ele. Ou seja, ele escolheu a linhagem de Zadok para estar bem próximo dele. Quem quer ficar próximo de Deus? O que Zadok então fez? Primeiro, para você entender, Zadok foi um sumo sacerdote em Israel. Ele viveu durante o período dos reinados de Davi e Salomão. E ó, nós já estamos aqui em Zacarias, muitos séculos depois. E Deus está falando dele. Marcou o coração de Deus. Você nota que você, quando fala de Davi, parece que você conhece Davi. É ou não é? Porque marcou o coração de Deus. Quando você fala, Estevão não tem uma carreira muito grande no Beit Hadashah, ele morre rápido, mas você lembra de Estevão, não lembra? Porque agradou o coração de Deus. Lembra aquela mulher que jogou o seu perfume nos pés de Yeshua? Yeshua falou, aonde for pregado o Beit Hadashah, essa mulher será lembrada. Você lembra dela, parece até que é sua amiga, não é? Não é? Davi parece que é amigão nosso. Pô, conheço Davi não sabe nem quem eu sou, mas eu conheço Davi. Você conhece Davi? Paulo, parece que é teu amigo, não é? Íntimo. São pessoas que agradaram a Deus, meu irmão. E eu vou dizer uma coisa para você, interessante. Nem tinha empresa de propaganda. É ou não é, gente? Hoje em dia o político paga uma fortuna para ser conhecido. Davi não fez nem esforço, nem contratou propagandista para ele. E todo mundo conhece ele. Gente, até índio chama Davi, já viu disso? Até índio no meio da floresta, qual é o seu nome? Davi. Abraão. Abraão é outro. Todo mundo conhece Abraão. Isaac, Jacó, todo mundo conhece esse povo. Todo mundo. E nenhuma propaganda foi feita. E interessante, meu irmão, interessante. Você vai perceber uma coisa, que a fama deles anda aumentando. Já percebeu? Hein? Quando o Senhor me trouxe para o Evangelho, era pouco. Eles nem falavam assim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você ouvia isso na igreja? Nada. Mas hoje já ouve. A fama deles está aumentando. Yeshua falou assim, e Deus será conhecido eternamente como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Yeshua falou eternamente, não vai ser hoje e amanhã não, eternamente, meu irmão. Essa menção ao nosso Deus pelo nome dos patriarcas, nunca, mas veja bem o que eu estou dizendo para você, nunca será esquecido na face da terra. Guardou? Rafael, mas as igrejas não falam, problema delas. Porque Yeshua falou que ele seria conhecido eternamente como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Glória a Deus, meu irmão. Zadok é um tipo desse. E ele teve o seu sacerdócio na época de Davi e Salomão. O nome Zadok em hebraico
Olha o que significa justo ou reto. Interessante, né? O Ocidente não dá valor aos nomes, mas lá se dá. Eu acredito até, meu irmão, que quando o seu nome se identifica com a vida que você tem, é porque Deus é que quis dar esse nome para você. Você sabia disso? Um dia desse eu estava pensando, sabe por quê? A minha mãe vinha dando o nome de santos para meus irmãos. Aí meu pai chegou e falou, não, esse não. Esse vai se chamar Rafael. Rafael é um nome hebraico. El é Elohim. Rafael é cura, curado por Deus. Eu fui curado por Deus. Eu nem sabia quem era Deus. Então eu fiquei pensando, será que é Deus que coloca no coração da pessoa para te colocar o nome? Não é? Glória a Deus, meu irmão. Amém. Porque o Ocidente não dá valor a nome. Mas lá em Israel se dava valor ao nome. Você lembra que, por exemplo, o último filho de Jacó, como a mulher estava morrendo, o que ela falou? Filho, hein, gente? Benoni, filho, bem filho, filho da minha dor. Ele falou, não, essa maldição não vai ficar sobre ele, não. Chamou ele de Ben-Yamim, filho, filho da alegria. Tirou a maldição sobre ele. Porque o nome tem um peso, meu irmão. No Ocidente não se liga, mas você vai notar que na Bíblia é importante isso. Inclusive tem uma coisa que eu falo para todo mundo, meu irmão. Quem dá nome é quem tem autoridade. Vocês que ainda não são pais, que um dia serão, prestem atenção no que eu estou dizendo. Quem dá nome é quem tem autoridade. Se você concede que alguém dê nome ao seu filho, você está concedendo a sua autoridade a essa pessoa. Tá bom, meu irmão? Guardou aí? Então, Zadok é justo ou reto. Zadok e sua família eram conhecidos em Israel por sua fidelidade ao Senhor, num período que a maioria do povo de Israel abraçou a apostasia. Israel abraçava a apostasia, mas Zadok e a sua linhagem permaneciam fiéis a Deus. Zadok era filho de Aitube. Olha aí, quem vai ter filho? Aitube, descendente de Eleazar. Amém. O terceiro filho de quem? Arão. Olha o que Deus fez, meu irmão. Deus falou de Israel, Levi, Arão, e foi na descendência de Arão, foi no terceiro filho de Arão, viajou até a descendência de Zadok e sua linhagem. Meu irmão, tem livro ou não tem livro escrito no céu? É claro que tem. Portanto, Zadok pertencia a uma linhagem sacerdotal legítima. Zadok aparece a primeira vez em conexão com o reconhecimento de Davi como rei sobre todo Israel. Você pode dizer, mas isso é moleza. Aceitar Davi como rei é piscake. Não é não. Davi não era da casa real. Davi não era da casa real. Foi escolhido pelo Senhor. Zadok teve a ousadia de ir na posse do rei Davi apoiá-lo. Hein? Você acha que isso é fácil? Você acha que isso foi tranquilo? Eles foram armados. Mas ele foi, porque ele discerniu que Davi seria rei segundo a vontade de Deus. Você acha que a posse de Davi foi tranquila? Não foi, meu irmão. A casa real
era a casa de Saul, não era a casa de Davi. Às vezes nós temos que ler e prestar atenção nessas coisas, meu irmão. Para tomar a posição que Zadok tomou, ele tinha que ter o coração totalmente voltado para Deus, a certeza absoluta que o Senhor estava derrubando uma casa real e levantando uma nova casa real. Isso não é simples no meio dos homens. Não é. Imagina você tomar a posição de um homem que não pertencia à casa real e mais, era pastor de ovelhas. Você tinha coragem de falar, Rafael, vamos lá na posse do reinado de Davi? Será que eu ia falar, vamos? Hoje eu ia falar, porque eu já sei que ele é Davi. Mas naquela época, será que eu ia? Você ia me ligar, Rafael, vamos lá na posse do rei Davi? Eu falei, eu, hein? Tá doido? A casa real é Saul. Como é que eu vou a Davi? Você parou para meditar, meu irmão? Como a coisa é complexa? Então, a primeira vez que Zadok aparece é quando ele vai apoiar a posse de Davi. E o interessante é que ele é identificado como um homem poderoso. Zadok era um homem poderoso. Ou seja, um homem valente, que era um dos cabeça entre os levitas. Ele era um rapaz, ele era jovem, um rapaz de destaque. Igual Paulo, né? Naquele tempo, Zadok ainda era um jovem, mas mesmo assim, ele foi a Hebrom, armado para apoiar a transferência do reino de Saul para Davi, conforme a palavra de Deus. Veja em 1 Crônicas 12, 23. Ora, estes são os números dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra de Deus. Está vendo aí, ó? Eles foram como? Armados. Não é simples isso. Não é simples, você precisa estar muito ligado a Deus, meu irmão, para você entender que aquela casa real será retirada pelo poder de Deus e será levantada uma nova casa real. Se você não está ligado a Deus, como é que você faz? Você fica no lado de Saul. Claro, casa real. Se você não estiver ligado a Deus, você fica na casa de Saul. E muitos ficaram. E muitos ficaram. E você vai ver que tem um outro sacerdote, Abiatar, que segue Zadok. Eu não falei sobre ele. Mas Abiatar é descendente daquele sacerdote Levi, que os filhos caíram, não é? E Deus matou eles. Lembra? Abiatar. Você nota que Abiatar segue Zadok, se você ler, até o dia que Deus vai levantar Salomão como rei. Ele fica do outro lado do irmão de Salomão. Aí Abiatar é retirado, como Deus tinha mandado retirá-los do serviço sacerdotal. Amém, meu irmão? Quando Deus fala, acontece. Então eles foram amados. Veja Zadok, sua família, foram apoiar a transferência. Veja lá em 1 Crônicas 12, 28. Zadok, ainda jovem, homem valente, com 22 príncipes da casa de seu pai, armados, foram para lá apoiar a posse de Davi. Dar apoio a Davi pode lhe parecer óbvio hoje, pois o rei Davi hoje já tem sua casa consagrada em Israel como casa real. Mas na época de Zadok, a casa real era de Saul, e Davi não pertencia à casa real. Gente, isso é muito complicado. Meu irmão, nós precisamos buscar muito a Deus para estar na presença de Deus. Você sabe que eu fiquei meditando, às vezes nas igrejas acontece, Deus quer levantar alguém e às vezes as pessoas derrubam porque elas não estão ligadas a Deus. E Deus quer levantar aquela pessoa e você fica do lado errado. E não é saudável ficar do lado contrário, contra Deus, viu, meu irmão? Você pode ter o melhor plano de saúde, eu já falei aqui, não vai dar certo. Não vai.
E contra Deus é estupidez. Mas para você saber a vontade de Deus, meu irmão, você precisa estar ligado nele. Não é verdade? Zadok estava. Zadok era jovem. Devia ter uns 20, no máximo uns 23 anos. Ele estava ligado a Deus. Então ele sabia, pelo Ruach HaKodesh, que Deus estava tirando a casa de Saul e colocando a casa de Davi. Às vezes, Deus levanta um profeta dentro da igreja, as pessoas não estão ligadas, derrubam ele. Às vezes o Senhor levanta um pastor, as pessoas não estão ligadas, vão votar para saber se querem ou não o pastor. Sabe por quê? Porque não estão ligados a Deus e não sabem a vontade dele. Às vezes ele quer levantar um mestre, mas as pessoas não recebem porque elas não estão ligadas a Deus, não sabem o que Deus quer fazer, porque Deus quer operar neste lugar, Deus quer fazer maravilhas, e às vezes nós não estamos ligados a Deus. Pois é, não estou ligado a Deus, como é que eu vou discernir o que Deus quer? Não jejuo, não oro, não conheço a palavra direito, vou no culto, assisto o culto, vou embora. Como que você vai saber a vontade de Deus? Você não sabe a vontade de Deus nem para a sua vida, o que dirá para a congregação. Lembra de Paulo? Paulo queria ir a Jerusalém. O pessoal estava ligadão em Deus. Um profeta pegou o cinto de Paulo, se amarrou, deitou no chão e falou: assim será ataviado tu que vá a Jerusalém. Mas Paulo falou: não, tudo bem. Paulo entendeu. E Paulo viu que era de Deus. Mas ele falou assim: eu estou preparado até para morrer por Cristo. E foi. E o que aconteceu com ele lá? Foi preso. Deus avisou. Talvez não fosse plano de Deus Paulo ir naquele período a Jerusalém, mas ele foi. Aí ele disse: está preparado. Deus não está, vai. Foi preso e Deus transformou em bênção também. Não é verdade? Mas, gente, nós precisamos estar ligados a Deus para saber a vontade dele. Às vezes as pessoas confundem a vontade do coração com a vontade de Deus. Quem já ouviu uma vozinha dentro do coração aí? Faz isso. Aí você fala: Deus, é isso mesmo a voz? É claro que é. Aí você chega e fala: Deus já me falou para fazer. Aí quando você vira a esquina, cai no buraco. Aí você fala: Senhor, não foi tu que falou? Não, é tua alma que está falando, meu irmão. Cuidado, hein? Não confunda os seus pensamentos interiores com a voz de Deus. É muito diferente. Zadok não confundiu. Zadok teve certeza, reuniu a sua família, se armou e foi em Hebrom para a posse do rei Davi. A coisa estava tensa. As tribos não queriam aceitar o filho de Jessé. Ele nem real é. Eles não queriam, meu irmão. Não pensa você que a posse do rei Davi foi simples. Não foi. Às vezes a gente tem uma noção errada, né? Que a gente pensa: foi Deus que escolheu, todo mundo aceita. Será que aceita? Quantos estavam ligados em Deus lá? Mais da metade. 10 tribos não estavam. E 10 tribos e meia não estavam. Só quem estava era parte da tribo de Levi, não, acho que Benjamim e Judá. Parte da tribo de Levi, Benjamim e Judá, só. Davi ficou sozinho. Mas Deus não levantou ele? Levantou. Mas tem guerra. Deus não te chamou? Deus não te levantou? Mas tem guerra. Não pensa você que você vai descer esquiando suavemente. Não é assim, meu irmão. Não é assim que funciona. Não funciona desse jeito. O diabo levanta inimigo.
O diabo, quando sabe que Deus está te preparando, está te levantando para fazer algo dentro do reino dele, o diabo se levanta contra a tua vida, meu irmão. Por isso que tem gente que desanima no meio do caminho. O negócio começa a apertar, aí a pessoa começa a enfraquecer, o diabo, já sei, vou apertar aqui que ele enfraquece. É ou não é? É assim que funciona, meu irmão. O diabo é covarde. E ele não aparece não, ele manda servo dele. Então, zomba de você, te desafia, fala que tu é mentiroso, diz que não acredita naquilo que você está falando. Ele faz tudo para atingir aqui dentro no seu coração e te faz desanimar. Porque imagina, gente, para pensar, Davi. O rei Saul perseguiu Davi, queria matar Davi. Imagina se Davi, estou cansado disso, vou voltar lá para o deserto, lá para trás das ovelhas do meu pai, que é melhor. Imagina. Aí tem profeta que nem profetiza mais porque, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. Meu irmão, você não tem nada com fulano de tal. Você tem que fazer como Zadok, obedecer o Deus do céu. Você não tem nada com o homem. Um homem, a maioria deles não sabe para onde vai, meu irmão. Você tem que obedecer a Deus, não ao homem. Zadok foi armado. Sabe por que ele foi armado? Porque tem a guerra física, se necessário for. Não tem que a guerra, meu irmão? Tem ou não tem? Tem. Sabe o que Yeshua falou? E ninguém está entendendo? Sabe por que não entende? Porque fica entendendo o evangelho aqui. Mas tem que ser aqui, meu irmão. Tem que sair daqui e vir para cá. Olha só, Jesus falou que aquele que perseverar até a morte, esse será salvo. Sabe por quê? Porque às vezes tem guerra. Às vezes não tem guerra só de palavra, às vezes tem guerra física. O Paulo teve que fugir porque eles queriam matar o Paulo. Quantas vezes o Paulo foi lançado de muralhas imensas em saco, descendo com corda para fugir? Eu acho que a igreja não está entendendo mais o evangelho. Tem gente até que fala que é de Cristo, que não pode ir na guerra, não pode pegar em arma. Ué, e Davi pegou em quê? Hein? Davi pegou em quê? Lança, espada. Lança e espada, meu irmão. Teve uma época que Davi lutou tanto que a mão dele não abria da espada. Já leu isso? De tanto que ele ficou lá, e enfia aqui, corta a orelha dali, mata o cara e bem à tarde chegou e estava naquela batalha. Quando chegou a noite que foi abrir a mão não abria. Acho que estão entendendo o evangelho errado, então não? Então, é até a morte. Zadok saiu armado. Não para atacar, mas para se defender. Não é? Amém, meu irmão? Ele saiu preparado. Porém, Zadok, ele discerniu, ou seja, entendeu que era a vontade de Deus que o reino de Israel saísse da casa real de Saul e fosse para a casa de Davi. Um pastor de ovelha. Pode um negócio desse, meu irmão? Quem acreditaria nisso? Que Deus levantou um pastor de ovelha para ser rei em Israel. Mas eu tenho informação para te dizer, meu irmão. Com as ovelhas no deserto, Deus estava preparando ele para cuidar das ovelhas de Israel. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Para proteger as ovelhas de Deus. Então Zadok discerniu isso. Zadok então serviu como sacerdote na corte de Davi, juntamente com Abiatar. Eu não quero que você olhe lá, mas se você vê em 2 Samuel 17, você vai ler isso lá. Zadok e Abiatar eram responsáveis, sabe pelo quê? Intimidade com Deus, Arca da Aliança. Arca da Aliança. O que tem em cima da Arca da Aliança?
propiciatório. Eles estavam próximos de quem? Yeshua HaMashiach. Aquele que propicia o homem chegar a Deus. Eles estavam ligados a Deus. Eles ouviam a voz de Deus. Eles não iam pela sua própria vontade, mas eles iam pela vontade de Deus. Tem gente na igreja confundindo vontade dele com vontade de Deus. Isso é perigoso. Porque 100% de vezes a vontade do homem não está ligada à vontade de Deus, tá? Ah, eu quero isso. Jesus, eu tenho que fazer isso para mim, você tem que fazer, porque se o Senhor não fizer, Senhor, se você não, quase que fala, se o Senhor não fizer, eu te deixo. Tem ou não tem gente assim? Senhor, tu tem que fazer, tem que fazer o quê? Deus não tem que fazer nada, meu irmão. Deus não tem que fazer nada, não. Ele é Deus, nós somos homens. Uma vez eu estava numa oração, eu já falei isso aqui, orando, Senhor, só tem que me falar isso, em nome de Yeshua, Senhor, jejuei, orei. Sabe qual foi a resposta do Senhor? Rafael, eu falo quando eu quero. Eu já tomei a dessa de Deus também. Pois é. Eu parei e pensei, faz sentido. Não faz sentido? Muita coisa. Pô, porque se eu falar com ele, Senhor, eu falo aqui agora que eu estou mandando. Quem é Deus? Eu ou ele? Sou eu, meu irmão. Mas como eu não sou Deus, ele aqui é muito justo o que ele falou. Eu falo quando eu quero. Não sei porque ele não completou assim, se eu quiser. Ele não completou porque ele foi gentil comigo. Foi um tapa com amor. Pois é. Ele deu um tapinha, mas soprou. Eu compreendi. Deus não é nosso empregado. Deus não, você não toma decisão e faz uma coisa e pede para Deus abençoar. Você quer ver o que acontece dentro da igreja muito? Escolhe lá o marido, a esposa e depois vai orar para Deus. Deus abençoa, Senhor, o Senhor tem que abençoar, o Senhor falou ser fiel e eu salvarei tu e tua casa, mas tu não foi fiel, tu escolheu alguém da sua vontade. Agora assume. Aí não consegue assumir, né? Porque é difícil. Você tem que deixar Deus fazer. Mas tu não deixa. A tua alma fica ansiosa, são os balançadores de perna. Senta, fica lá. Isso é alma ansiosa. E Yeshua falou, porque andeis ansiosos. Olha aí, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma é por nada. Não seja ansioso por nada. Rafael, eu tenho que pagar a conta. Meu irmão, não seja ansioso por nada. Entrega na mão do Senhor. É o mais difícil, né? Fica todo mundo ansioso, querendo fazer alguma coisa. A gente fica assim, a gente tem que aprender a entregar na mão do Senhor. Entregar. Entregar o quê? Me entrega aí alguma coisa. Você me entrega, está na minha posse. Se você entrega seu problema para o Senhor, está na posse dele, meu irmão. Acabou, esquece, está resolvido. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Será que a gente aprende isso hoje, meu irmão? Tomara que sim. Amém. Glória a Deus. Agora, se você for ver que ele trabalhava com a Arca da Aliança, em 2 Samuel 15:24, 1 Crônica 15, você acha lá. No tempo da revolta de Absalão, lembra de Absalão? Absalão até rima. A Bíblia diz que ele era bonitão, cabelão maneiro. Ué, mas fala mesmo a Bíblia. O cabelo dele, cortava o cabelo dele, poxa, era um cabelo grosso, bonito. A Bíblia que fala, não sou eu que estou falando. Zadok guiou os levitas que apoiaram Davi enquanto ele precisou fugir de Jerusalém. Foi Zadok que estava lá, como Zadok é, meu irmão. Zadok sabia que Davi tinha pecado contra Deus. Ou você acha que ele não sabia? Mas Zadok também, ligado a Deus, sabia que Davi se arrependeu e que Deus perdoou. Por isso Zadok guardou Davi. Olha aí, meu irmão. A diferença entre quem
sabe o que Deus faz, entende a vontade de Deus, e aquele que não entende. Zadok tomou a posição de Davi. Todo mundo sabia que Davi pecou. Você sabe por quê? Porque Deus falou que Davi fez as escondidas, mas Deus ia fazer à luz do dia. Então todo mundo sabia o que Davi fez, inclusive Zadok. Mas Zadok estava na presença de Deus, e Deus deve ter falado com ele: meu filho, Davi se arrependeu e eu o perdoei, guarda ele. E ele foi com Davi. Deu para entender, meu irmão? Mas ele só não ficou com Davi porque Davi ordenou que ele voltasse. Sabe o que Zadok fez? Voltou. Zadok é um homem obediente. Primeiro a Deus, depois ao rei. Olha aí. Qualidade: obediência. Deus não se agrada de pessoas desobedientes. E sabe o que é pessoa desobediente? Você sabe? Para Deus? É aquele que ao invés de fazer a vontade de Deus, faz a sua própria vontade. Está cheio de gente assim. Já ouvi muito: vou orar para ver se Deus quer. Deus quer sim. Quem já ouviu isso? Cuidado com isso, meu irmão. O diabo gosta de Deus quer sim. Eu pergunto logo: Deus falou contigo, meu irmão? Porque se Deus não falou, a culpa vai ser sua se eu fizer. Amém, meu irmão? Eu jogo a culpa mesmo. Oro ao Senhor e peço: Senhor, Ele falou que tu falou. Cuidado, viu, meu irmão, com isso. Então Davi mandou ele voltar, Zadok voltou. E os levitas que estavam com Zadok tiveram que voltar a Jerusalém com a arca. Zadok também ajudou a Davi ser novamente reconhecido pelos anciãos de Judá. Ó, ele sabia do arrependimento de Davi. Então ele foi aos anciãos de Israel apoiar Davi para voltar a sentar no trono. Meu irmão, homem sábio que anda segundo a vontade de Deus. É por isso que Deus falou dele e da sua linhagem. O comportamento justo de Zadok diante de Deus abençoou a sua linhagem, sua descendência, porque Deus disse que ele abençoaria até 1000 gerações por causa de um. Olha que coisa tremenda. Como Deus é bom, meu irmão. Como Deus é bom. Porque você aceitou a Yeshua aqui, as suas gerações são abençoadas para a glória de Deus. Porque você foi segundo a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Porque você obedeceu para aceitar o sacrifício de Yeshua HaMashiach. Amém? Então a sua descendência, a sua linhagem é abençoada para a glória de Deus. E você vai ver mais. Olha só. Mas algo que marcou a história de Zadok foi sua posição na ocasião da transição do reinado de Israel. Naquele tempo o rei Davi já estava muito idoso e seu filho Adonias tentou se apoderar do reinado com a aprovação do sacerdote Abiatar. Abiatar estava seguindo Zadok, mas não tinha intimidade com Deus que Zadok tinha. A partir de aqui, Deus separa Zadok de Abiatar. Meu irmão, se Deus te separar de alguém, deixa para lá, porque Deus sabe porque Ele está separando. Amém, meu irmão? Amém. Às vezes você fica atrás do amigo, não, vem. Mas se Deus está separando, deixa separar.
Olha aí, mas com o apoio do profeta Natã, Zadok ungiu Salomão como novo rei de Israel. Como é que Zadok sabia que Deus queria Salomão, que era mais novo do que Adonias? Na linhagem, não sei como é que chama, real, quem teria que assumir antes de Salomão eram vários filhos. Hierarquia. Pois é, começa pelo mais velho. Salomão era um dos últimos. Salomão só ia ser se todos morressem. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria Salomão. Como é que Zadok sabe disso? Abiatar não sabia. Abiatar já foi logo no mais velho lá. Em Adonias. Sinal de que Abiatar estava andando segundo a carne. Zadok segundo o Espírito. Ele era político. Abiatar é provável um político. Mas, com o apoio do profeta Natã, profeta Natã está sabendo. Zadok ungiu Salomão como novo rei de Israel. Zadok serviu no ofício de sumo sacerdote durante o reinado de Salomão também. Olha aí como Deus abençoou. Depois, seus descendentes continuaram servindo o sacerdócio até a destruição do templo em Jerusalém pelo exército do rei Nabucodonosor. Olha que coisa tremenda. Deus foi abençoando as gerações. Por isso que quando o segundo templo de Zorobabel foi construído em Jerusalém, foram os membros da casa de Zadok que continuaram servindo no ofício de sumo sacerdote até o ano de 171 antes de Mashiach. 100 anos antes dele. A linhagem ainda estava lá. E eu quero dizer um recado para vocês. A linhagem de Zadok ainda existe. E Deus os colocará lá, porque Deus é fiel. Tribo de Levi. E nós veremos. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Amém. Porque foi um sacerdote fiel a Deus em todo o tempo. Então, eles serviram até 171 a.C., quando o rei Antíoco V, Epifânio, transferiu o sumo sacerdócio para um homem chamado Menelau, e aí manchou o sacerdócio de Deus. Você percebeu que Zadok e seus descendentes sempre estiveram do lado da vontade de Deus? Amém. Isso significa que nós podemos andar do lado da vontade de Deus em todo o tempo. Não importa se a igreja está de um jeito ou de outro. Se nós quisermos, nós andamos segundo a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Se você quiser, meu irmão, tu andará segundo a vontade de Deus. E o que tiver escrito no livro no céu sobre você será semelhante ao que Zadok escreveu com a sua própria vida. Amém. Oh, aleluia. Amém. Glória a A Deus. todos nós. Que coisa tremenda. Zadok sempre andou na vontade de Deus. Sempre tiveram compromisso. Presta atenção. Compromisso e fidelidade a Deus, em primeiro lugar. Compromisso e fidelidade a Deus. Amém. É por isso que na restauração do templo, Deus escolhe quem? Zadok e sua linhagem. Deus não escolhe Abiatar e sua linhagem. Deus escolhe Zadok e a sua linhagem, porque ele era fiel e compromissado com Deus. Rafael, está escrito o quê na palavra? Em Deus não há sombra de variação alguma. O que Deus quer de nós? Fidelidade, compromisso, santidade. É a mesma coisa. Abiatar andava em santidade, tinha compromisso com a obra de Deus e era fiel à vontade de Deus. Zadok. Zadok. Eu falei o quê? Abiatar.
Perdão. Zadok. Zadok, me desculpe. Seja como Zadok, viu, meu irmão? Amém. E é por isso que na restauração do templo Deus escolhe a linhagem dele, que sempre foi fiel a Deus. Deus se agrada de quem tem compromisso e fidelidade, meu irmão. Se você não tiver compromisso com Deus, meu irmão, eu vi muito na igreja assim, eu vou assistir culto. Não faz isso não, meu irmão. Deus não se agrada disso não. Assistir, você vai assistir futebol, sei lá, campeonato disso, campeonato daquilo. Você tem que ser fiel e compromissado com Deus. Deus quer compromisso. Não adianta você ficar indo em congregação, ali senta, bate palma, acha lindo, mas não tem nenhum compromisso com o reino de Deus. Deus quer pessoas compromissadas, como Zadok. Amém. Às vezes, meu irmão, tu fica clamando, e Deus não responde porque você não tem compromisso. Olha o que Yeshua fala. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que é demais coisa? Quer que eu diga? Vou dizer: sua casa própria, seu casamento, seu trabalho, seu salário, sua aposentadoria, seu carro novo. O que mais? Pizza, Coca-Cola, praia, shopping, férias. O que mais? Açaí na tigela. Açaí na tigela, geladinho, com fruta, com pouco açúcar. Tudo isso, meu irmão, são demais coisas. Tem pessoa invertendo o negócio. Primeiro vem as férias, vem o salário, vem o trabalho, vem a casa. Depois, se der tempo, aí vai a congregação. Meu irmão, você acha que Deus vai abençoar? Yeshua falou, meu irmão, parece que a igreja perdeu o entendimento das coisas. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar. Primeiro lugar não é a preocupação com a sua conta. Primeiro lugar é a preocupação em servir, fazer a vontade de Deus. Primeiro lugar é você estar diante de Deus, meu irmão, porque é Deus que te dá vida para gozar todas as coisas. É Deus que te dá vida para você tomar um suquinho de laranja gelado. É Deus que te dá vida para você comer um churrasquinho. É Deus que te dá, meu irmão. A igreja não está entendendo isso. Primeiro vem um monte de coisa. E depois diz, não tenho tempo. Mas, meu irmão, vou dizer uma coisa. Eu sou pastor. Quantas pessoas eu já vi fazendo assim, mas na hora que entra no aperto, aí vai buscar. Enquanto tempo. Muitos são reprovados. Sabe por quê? A Bíblia diz uma coisa que me preocupa: tem tempo para tudo. Debaixo do sol. Meu irmão, tem tempo para buscar. E às vezes as pessoas estão desperdiçando o tempo com coisa que não tem nenhum valor. Porque eu vou dizer para vocês, a vida nossa é como uma nuvem. Ela vem e vai. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão. Nós não levamos nada. Você não vai levar nada. Você pode juntar dinheiro, você pode viajar, você pode ter casa de praia, você pode ter sítio bonitão, você pode ter carro bonito, você pode ter tudo, mas eu vou dizer uma coisa para você: você não vai levar nada. Lembra aquele seu tênis maneiro? Tu não vai levar ele não.
maneirão, tênis de marca, tudo não vai levar. Seu Nike. Glória a Deus. Seu Nike, seja lá qual for o seu tênis. Eu vou dizer uma coisa para você, nem seu óculos você leva. Ih, ó. Fica tudo aí, irmãos. Tá? Aqui, óculos. E às vezes, meu irmão, nós perdemos o sentido das coisas, nós começamos a buscar as coisas que nós não vamos levar. Mas o Senhor diz que o seu coração está onde está o seu tesouro. Se você está buscando essas coisas da vida, é porque teu coração está aqui, não está no tesouro que está no céu, onde a traça não come e o ladrão não rouba, e você ficará com ele para o resto da sua existência. Zadok entendeu isso. Zadok não quis saber se todo mundo apoiava Saul. Ele quis saber a vontade de Deus, meu irmão. E seguir a vontade de Deus é uma coisa desafiante. As pessoas vão zombar de você. As pessoas vão rir de você. Por que elas vão rir de você? Presta atenção. Se Deus está falando com você, não está falando com todo mundo. Aí você começa a andar segundo o que Deus está falando com você, o pessoal te acha o quê? Doido. Não é no mundo não, dentro da igreja. Porque a maioria não está ouvindo a voz de Deus. Aí o Deus fala para você, ó, faz isso assim. Aí você vai fazer aos olhos dos homens. É loucura. Você acha que alguém não falou para Zadok? Zadok, você é louco. Como é que você vai apoiar Davi como rei, se ele nem pertence à família real? Você acha que não falaram com ele? Você acha que na hora que ele voltou do trabalho, os amigos, para pegar ônibus, para papar no ouvido dele? Claro, meu irmão. Claro, eles não eram homens que nem a gente? Claro. Você acha que não teve alguém buzinando no ouvido dele? Pô, cara, você vai entrar nessa roubada aí, desse menino aí, Davi. Você está doido? Ó, se você fizer isso, não vou na tua casa mais. Não tem isso? Nós estamos tendo isso aí nas políticas aí, né? Você acha que não tinha gente falando, meu irmão? Claro que tinha. Você precisa entender a Bíblia fala de nós. Zadok era um homem como eu, como vocês. Zadok teve que escolher. Ou eu faço a vontade de Deus, ou eu faço a vontade do homem. Graças a Deus ele escolheu a vontade de Deus. Que no momento parece loucura. E parece mesmo, meu irmão. Você tem que ter firmeza, porque parece loucura mesmo. Aos naturais, as coisas espirituais são... E os naturais nada discerne, mas o espiritual tudo discerne. Então o cara olha para você, ele é natural, ele vai dizer, esse menino é doidão. E fala mal de você, e briga com você, te rejeita, não te chama para um churrasco, não te chama mais, meu irmão. Chama? Não chama. No meu trabalho o pessoal não me chamava. Não conversa com você, cochicha quando você sai, quando você chega. É ou não é? Fala que você é maluco, que você é crente, que você é religioso. E tem gente que fica, meu Deus, me chamou de religioso. Cara, o carnal, ele não discerne nada, meu irmão. Ele não vai discernir que Deus fala com você. E se você falar, Deus falou comigo, ele chama você de quê? Fala alto, gente. Doidão, fumou o quê? Ué. 22. O rapaz que orou por mim, quando eu perguntei para ele o que é orar, ele falou para mim assim, orar é falar com Deus. Eu falei, esse cara é louco. Eu pensei que ele fosse louco. Falar com Deus? Eu era carnal? Como é que eu ia admitir alguém falar com Deus? Então você tem que se colocar no lugar para você entender, meu irmão. A pessoa vai zombar de você mesmo. Devem ter zombado de Zadok, mas ele era compromissado com a vontade de Deus. Não importa o que o homem falava para ele. Então ele era compromissado e fiel. E isso agradou tanto a Deus, meu irmão, que só depois que a linhagem de Zadok, fiel a Deus, sacrificou e expiou o altar de sacrifício por 7 dias,
E não é à toa 7 dias, não. E não vou falar, porque senão a gente vai estender mais coisa. Não é à toa, não. Por 7, não é não. Por 7 dias é que Deus passou a aceitar a oferta e sacrifício de Israel. Só depois que a linhagem dele, meu irmão, foi lá espiar o pecado, limpar o altar de sacrifício, derramar sangue, sacrificar em cima, orar durante 7 dias, no 8º dia, depois que a linhagem de Zadok saiu, aí Deus passou a aceitar o sacrifício de Israel. Gente, isso é tremendo. Veja em Ezequiel 43, 27. E cumprindo ele esses dias, será que ao 8º dia, e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e vos aceitarei. Só depois que a linhagem de Zadok santificar o altar, é que eu vou aceitar de vocês o sacrifício. Meu irmão, que honra! Que honra é essa diante de Deus? Parece com que isso? Zadok e sua linhagem são um padrão de sacerdote, meu irmão. Obediente, fiel e compromissado com Deus. Que agrada a Deus. Você quer ser fiel a Deus? Lê sobre Zadok. Por isso Deus só aceitou o sacrifício e holocausto de Israel depois que a linhagem de Zadok sacrificou e santificou o altar. Meu irmão, é muita honra. Eu só vou aceitar o sacrifício de Israel depois que a linhagem de Zadok santificar isso para mim, pois eles são santos, fiéis a mim e compromissados comigo. Amém. Glória a Deus. Que coisa. Eu achei isso lindo. Que honra, que coisa linda. Meu Deus, a vida de Israel está ligada a Zadok. Se a linhagem de Zadok não fizesse, Deus não aceitaria o sacrifício de Israel. Gente, isso é extremamente importante. Você já tinha lido isso? Tem que ler, meu irmão. Ó. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus aceitou a intercessão da linhagem de Zadok por amor a Israel. Olha que coisa. Será que Deus está aceitando a sua intercessão diante dele em nome de Yeshua? Será que Deus está respondendo às suas orações? Hein? Será que Deus está olhando em você e vendo um homem e uma mulher fiel, compromissado com a obra dele? Será que quando você ajoelha no teu quarto, Deus lhe responde? Hein? Que silêncio. O que faremos, Deus? Era a pergunta dos discípulos, né? O que faremos O que faremos então? agora, então? Eu vou mostrar o que faremos. Mas eu pergunto primeiro. Tem que meditar, gente. Vocês têm que entender. Tem gente dando mais importância às coisas do mundo do que às coisas do reino de Deus, que vai permanecer para sempre. Tem gente que está usando Yeshua para acessar trabalho melhor, salário melhor, casa melhor, carro melhor, roupa melhor. Como é que Deus vai ver fidelidade nisso? Qual é o teu compromisso com a obra de Deus, meu irmão? Você tem que se perguntar, porque Deus vai cobrar de nós isso. Qual é a tua fidelidade com a vontade de Deus? Será que você não está lutando pela sua vontade? Hein?
Yeshua declarou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pois é isso mesmo. Que está negando? Não. Se eu estou fazendo a minha vontade, eu não estou negando a mim mesmo. Aí eu faço as coisas e oro a Deus para Deus abençoar. Mas, meu irmão, você nem perguntou se era de Deus o que você está fazendo. Aí as coisas acontecem depois, você fica na confusão achando que Deus errou, que Deus não fez. Não é não, é porque você está andando segundo a sua vontade. Yeshua fala isso claramente. Yeshua falava lá umas coisas no meio do povo lá. Aquele que não comer minha carne e beber meu sangue não é digno de mim. Os caras, caramba, eu vou comer a carne desse cara? Eu não, eu vou embora. Aí os discípulos, Senhor, tu escandalizou, por que tu falou assim, Senhor? Ele falou, deixai os cegos dirigirem os cegos, porque ambos cairão. Meu irmão, reino de Deus, você tem que entregar a sua vida. Servir a Deus, você tem que ser fiel à vontade dEle. Você antes tem que botar a vontade dEle. Porque para seguir Yeshua, você tem que negar você mesmo. A irmã lembrou aqui agora. Você tem que negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Vamos ser práticos. Poxa, minhas férias. Mas e o reino de Deus? Rafael, não posso tirar férias? Pode. Mas vem primeiro o quê? O reino de Deus. Rafael, não posso ter uma casa nova? Pode. Mas primeiro vem o reino de Deus. Rafael, eu não posso ter um melhor salário? Pode e deve. Mas primeiro vem o reino de Deus. E nós invertemos essas coisas. Você pode orar no seu coração aí que todos nós invertemos isso. Tanto é que quantas pessoas falam assim, não pude ir por causa de agora eu vou viajar, agora eu vou fazer aquilo. A gente é pastor, a gente vê. Quantas vezes Paulo era rico, hein, gente? Ouviu o que eu estou dizendo? Paulo era um homem de posse. Quantas vezes Paulo usou o avião para tirar férias rapidamente, sair de Roma e ir para Israel, sei lá, nas praias lá, dar uma passeada? Sempre viajou de burro. Ele nunca mais voltou para Israel, meu irmão. Ele morreu em Roma. Rafael, mas eu não quero morrer em Roma. Ué, meu irmão, você quer morrer aonde? Deus é que sabe onde você vai morrer. É Deus, às vezes você não morre em Roma, mas morre na banheira, sei lá. Deus é quem sabe. Não fica preocupado onde você vai morrer, não. Você sabe onde o Paulo morreu porque já aconteceu. Mas você não sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã, meu irmão. Para disso. Sai disso. Entrega a tua vida ao Senhor. E no mais, Ele tudo fará. Vai buscar a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. Para ser como Sadoc. Para você ouvir a vontade de Deus. Mas o fulano falou isso. Problema do fulano, meu irmão. Problema do fulano. Fulano não salva ninguém. Quem salva é Yeshua. Ele salva. Então é dele que a gente tem que saber. Senhor, se o Senhor quer que eu faça isso, se o Senhor quer que eu faça aquilo. Senhor, eu estou com vontade de fazer isso. O Senhor quer que eu faça? Ele fala não. E aí? Chore, Senhor. Ou você fala, tá bom, Senhor, vou fazer o que o Senhor quer. Pois é, meu irmão. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Sadoc teve, a linhagem dele, teve o prazer de chegar diante de Deus, interceder por uma nação e Deus aceitar de novo aquela nação. Meu irmão, isso não é pouca coisa não. Não é não. Na Bíblia, meu irmão, existem outros exemplos como de Sadoc e sua linhagem,
que são obedientes à vontade de Deus, que são fiéis a Deus, como sacerdotes, porque todos eles sacrificaram. Somente depois deles sacrificarem ao Senhor e interceder, é que Deus não destrói os outros e aceita os outros. Quer saber quem são? Vou dar alguns exemplos. Primeiro, o pai Abraão. É um exemplo disso. Um sacerdote fiel a Deus. Ele não sacrificou? E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Segura aí na cadeira. Por causa dele, por causa da fidelidade dele, por causa do compromisso dele com a obra de Deus, hoje você está aqui falando de Yeshua HaMashiach. Amém, meu irmão? Amém? Por causa da fidelidade dele. Você está navegando na fidelidade de Abraão. E você nem chama ele de pai. Pois deveria. Porque você navega na fidelidade, no compromisso que ele teve com Deus. Gênesis 20, versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido. Lembra que, acho que eu não sei se aqui foi Faraó que pegou a mulher dele. Porque ele é profeta. Olha aí, ó. Intercederá por ti. E viverá. Deus ia matar o cara. Mas Deus falou assim, olha, fala lá com Abraão para interceder por você, senão eu vou te matar. É a mesma coisa a linhagem de Zadok. Se eles não intercedessem por Israel, Israel estava perdido. É a mesma coisa. Deus iria matar aquele rei e toda a sua casa. Então Deus deu a dica, vá Abraão, ó, restitui a mulher dele, pede para ele interceder por você, porque ele é profeta, ó, e tu viverá. Você percebeu aqui, meu irmão, que Deus está falando, eu vou te matar, mas se você devolver a mulher dele e pedir para ele interceder por você, você vive, senão eu vou te matar. E a mulher vai voltar mesmo para ele, eu vou matar você e sua casa. Você decide aí o que você quer fazer. É isso que Deus está falando para ele. Se, porém, não lhe restituir, sabe que certamente morrerá. Tu e tudo que é teu. Então aquele homem ficou vivo, meu irmão, porque o pai Abraão intercedeu por ele diante de Deus, porque ele era fiel à vontade de Deus, compromissado com o reino de Deus. Amém. Deus se agrada da fidelidade, do compromisso que muitos não têm. E aí quer que Deus responda. Como que Deus vai responder para pessoas infiéis e que não têm compromisso? Sabe um outro? Meu irmão, esse outro, se não intercedesse, os amigos dele tudo ia morrer. Jó. Quem falou? É isso mesmo, Jó. Jó 42, de 8 a 10. Tomai, pois. Olha aí, ó, o 7 de novo, ó. 7 novilhos, 7 carneiros, e ide a quem? Meu sacerdote. Meu servo Jó, meu sacerdote Jó. Senão vocês vão morrer. E oferecei um holocausto por vós. Olha aí, ó. E o meu servo Jó orará por vós, intercederá por vós diante de mim, porque deveras a ele aceitarei. Deus aceitou de Abraão, aceitou de Jó, aceitou da linhagem de Zadok. Olha aí, ó. Para que eu não vos trate conforme a vossa estultícia. Deus ia matar eles. Porque vós não tendes falado de mim o que era reto. Ó. Como meu servo Jó, então tudo que Jó falou estava correto. E o que os amigos de Jó falaram estava errado.
Então foram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, senão eles vão morrer. E o Senhor aceitou a Jó. Por isso que eles vão morrer. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Homem fiel e compromissado com a obra de Deus, com o reino de Deus. Quando Deus vê isso num homem, ou numa mulher, estou falando homem, o Senhor responde. Quando Ele vê santidade, fidelidade e compromisso junto, meu irmão, Ele se deleita, Ele responde a oração. Amém. Se você interceder por alguém, Ele abençoa esse alguém, não por causa dele, mas por causa de você. Será que a igreja não está entendendo mais isso? Todos esses, Tzadok, a linhagem dele, Abraão, Jó, todos esses eram homens santos, fiéis, compromissados com o reino de Deus. E todos eles prefiguram o homem que é mais fiel, mais santo, mais comprometido com a vontade de Deus, e Yeshua HaMashiach, porque eu digo a você, você não morreu, porque Ele intercedeu por ti ao Pai. Deus vem falando isso lá de trás, e a igreja parece que se perdeu. A igreja parece que se perdeu na busca dos bens, na busca de folga, na busca de férias, na busca de boa comida, na busca de morar na praia, de morar não sei aonde, de casas imensas. Eu vou perguntar, onde é que está os imperadores romanos? Cadê os palácios belos deles? Onde estão? Caíram tudo. É um homem que fica tentando levantar aí para fazer história. Cadê? Você acha que ele não ia para as férias? Gozava fé, comia uva assim, ó. Tomava vinho da melhor qualidade. Tinha festas. Você sabe onde eles estão hoje? Quer o endereço? Não. Quer não? Não vou visitar. Você errar, né? Não acertar o endereço. Mas para você errar o endereço, meu irmão, você precisa ser santo, fiel e compromissado com Deus. Senão você acerta o endereço mesmo sem saber. Você vai direto para lá. Não tem CEP. Você vai direto mesmo. Não tem volta. Yeshua é o exemplo de todos esses homens. Yeshua é o formato, vamos dizer assim, a forma de todos esses homens. Se você for ver lá em Lucas 22:42, diz assim, Yeshua, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Yeshua sabia o que ia acontecer com ele. Ele ia morrer naquele madeiro. Ele ia não só morrer, ele ia apanhar, ele ia carregar pecado que ele não tem culpa. Mas ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feito somente a tua vontade. E qual foi a vontade do Pai que ele seguiu? Ali de forma firme, que ele morresse naquele madeiro. E ele caminhou para a morte por amor a nós. Sabe para quê? Para que você não fosse destruído, meu irmão. Para que você não fosse lá para o endereço onde tem muita gente sofrendo lá embaixo e que nunca mais verá a glória de Deus. Para que você fosse cheio da glória de Deus. Para que Deus aceite o seu sacrifício. Foi por isso que ele morreu naquele madeiro. Todos esses homens na Bíblia prefiguram a Yeshua HaMashiach. Todos eles. Glória a Deus.
Vai lá em João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o que o meu juízo, por isso meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia. A gente vê na igreja aí o cara dizendo, eu vou fazer isso, Senhor, me abençoa, porque eu vou fazer isso. Meu irmão, não é nada disso. Vai fazer a vontade de Deus, meu irmão. O que é necessário, Ele te dará. Porque a palavra de Deus nos ensina que Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. Só Deus não quer que isso seja o foco da sua vida. Deus quer que o foco da sua vida seja o reino de Deus e a sua justiça. Aí não te faltará nada, porque Deus não mente. Tem crente que anda aí, com a corda no pescoço, como diz o ditado. Mas eu sirvo a Deus, meu irmão. Servir a Deus não é ir ao culto, bater palma e carregar uma Bíblia. Servir a Deus é ser compromissado com o reino dele. Eu não sei nem se tem outra palavra para falar. É compromisso. Você tem que ter compromisso, você tem que ser participante, você tem que ter comunhão com o corpo. Você precisa estar presente, você precisa me amar, você precisa estar com os irmãos, você precisa compreender a obra de Deus na tua vida no meio dos irmãos. Tem gente que pergunta, o que Deus tem para mim? Você sabe o que você não sabe? Porque você não tem comunhão com os irmãos, porque você não tem compromisso com a verdade, você não tem compromisso com a obra. Você já parou para pensar? Paulo ficou gripado? Paulo teve dor de barriga? Deve ter tido. Teve febre? Paulo teve dor de cabeça? Dor na coluna? Por que ele nunca reclamou e não ficou em casa? Não, hoje eu não vou não, Senhor, porque eu estou com dor na coluna. Hoje eu não vou não, porque eu estou com dor. Estou sem humor hoje, eu estou tão nervoso. Quantas vezes Paulo falou isso? Você acha que Paulo não teve um momento de nervoso? De medo? Muitas vezes. Quantas vezes? Ele agradece pelos irmãos aceitarem ele com aquela Ele tinha uma enfermidade e ele não ficava em casa não, meu irmão. Deformou o rosto dele. Está lá escrito. E as pessoas recebiam ele como um anjo. Ele ficou feio. Será que ele no espelho passava um cremezinho, sei lá, para esconder? Hein, gente? Uma maquiagemzinha, um pó de arroz, né? Como é que chama isso? Para dar uma disfarçada. Será que ele fez implante de cabelo? Porque ele era calvo. Para ficar bonitão? Para ficar apresentável? Será? Pois é, imagem é tudo, né? O Paulo é contrário a isso tudo, porque ele estava deformado, ele ficou feio, gente. Pois é, fora as chibatadas que ele levou. 40 menos uma. Ficou em cada furando. Ficou em cada furando, chibatada, né? Pois é, ele ficou em casa 7 meses curando no INPS. Meu irmão, fala sério. Você não vê ele reclamando de nada. Vou dizer uma vez, quantas vezes Paulo visitou a mãezinha dele, o paizinho? Jesus é duro, né? Escreveu muitas cartas, mas não reclamou de nada. Né? Nunca reclama. Você não vê Paulo reclamando mesmo. Eu acho que ele tem uma reclamação ali. Fulano de tal traiu ele. Me deixou. Me deixou. Mas ele não é uma reclamação. Ele fala, ele me deixou e foi para lá. Né, que
amou o presente século, Ele disse que entregou a Satanás. Né? está entregue a Satanás. Mas você não vê ele reclamando. Você não vê ele falando, poxa, eu quero ver meus parentes, vou dar um voo até lá. Meu irmão, meu irmão, meu querido irmão, ainda é tempo. Está chovendo. Pois é, está chovendo, não posso ir. Está muito calor lá. Estou sem sombrinha. E aí vai. Vai lá em João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Todos esses homens que citamos fizeram a vontade do Pai, meu irmão. Nós temos a oportunidade, a nossa geração, você tem a oportunidade para mudar a tua vida agora. Você tem essa oportunidade de fazer a vontade de Deus, em vez de ficar fazendo a sua. E olha, todo mundo fala, eu sigo Yeshua. Ah, tá. Ó, Yeshua fez a vontade de Deus até a morte, e morte de cruz. Vou fazer uma pergunta de prova. Qual era a vontade de Deus para a vida de Yeshua? Que ele morresse em madeira. Morte, cruz. Ah, e você vai dizer, poxa, como Deus é, até o Filho. Você viu Yeshua reclamando? Pô, comigo não, Senhor. Pega o outro lá. Eu não, nunca pequei. Por que Yeshua não falou isso? Logo eu. Porque era logo eu, Senhor. Pô, fala sério. Hã? Ele é santo, fiel e compromissado com Deus. Glória a Deus que nós estamos aqui. Meu irmão, para servir a Deus precisa de santidade, fidelidade e compromisso. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Tudo é demais. A gente, às vezes, inverte essas coisas. E vamos lá em João 12, versículo 7. Por isso que eu gosto muito de Zadok. 12, versículo 7. Que diz assim, respondeu, pois Yeshua, deixa para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou. Por que eu botei esse texto? 12? Não, é 27, me perdoe. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Para a morte eu vim. O Pai quer que eu morra. Essa é a vontade do meu Pai para mim. E eu estou com a alma atribulada. Olha só, no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio do sofrimento, no meio de uma solidão, porque ninguém podia ir com ele. Ele resolveu fazer o quê? A vontade do Pai. Por isso que eu digo que Yeshua que é o rei segundo o coração de Deus. Porque Davi ainda pecou, mas Yeshua nunca pecou. E isso é tremendo, né, meu irmão? E você está pensando que eu terminei. Não terminei. Fica sentadinho. E por causa da fidelidade, compromisso e santidade de Yeshua, o seu sacrifício nos leva a ser aceito por Deus. Por causa da fidelidade dele, meu irmão. Ele intercedeu por nós, ele estava lá naquele madeiro, sofrendo. Você pensa que ele esqueceu de mim, de você? Não, ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem no meio daquele sofrimento todo. Quem de nós pensaria nisso? Quem de nós, meu irmão, preso no madeiro daquele, eu ia xingar, me tira daqui, seu romano. Não ia falar palavrão não, mas eu acho que eu ia também, né? Infelizmente, a gente na carne faz. Ia brigar, não ia aceitar, não. Jesus foi pacificamente, no meio daquele sofrimento todo, intercedeu por mim, meu irmão. Intercedeu por você.
o sacrifício dele santificou, purificou o altar, para que Deus nos aceite como libação no derramar do vinho sobre o sacrifício de Yeshua HaMashiach. Ele é tremendo, não é, meu irmão? Agora Deus pode te aceitar. E mais, Ele nos gera o quê? Sacerdotes, pela ordem de Melquisedeque, não é? E como então somos sacerdotes pela ordem de Melquisedeque, Deus também quer que sejamos fiéis à vontade de Deus, compromissados com o reino de Deus e santos, como Sadoc, sua linhagem, Abraão, Jó e outros, né? A gente só deu alguns exemplos. E sobretudo como Yeshua, porque Yeshua é o modelo de todos. Mas como fazer isso? Vocês não perguntaram? Como fazer? Vou começar a explicar como fazer. Vai demorar umas 3 horas, mas vamos. Atentos. Para alcançarmos o que eles alcançaram, temos que, primeiro, nos santificar. Você precisa ser santo, meu irmão. Você não pode estar com o mundo. Você não pode estar nos bares sentado, bebendo uma bebidinha, contando uma piadinha e falando bobagem. Você não pode estar assim. Você não pode estar aceitando as coisas do mundo. Você tem que ser separado. Santificado é separado do mundo. Você não pode mais andar segundo a sua vontade, mas a vontade de Deus. Amém? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Olha aí, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto Yeshua santificou o altar com o seu sangue, com o seu sacrifício. Sabe para quê? Para que nós sejamos aceitos, para que o meu sacrifício seja aceito diante de Deus, para que o seu sacrifício seja aceito diante de Deus, para que a sua santificação, para que a sua saída da prostituição, para o seu manter o seu corpo em santidade, seja um sacrifício aceito a Deus, por meio de Yeshua. Veja em 1 Pedro 1, 14, 16, como filhos obedientes, a obediência aí. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. O que é concupiscência? Desejo da sua carne, pessoa que obedece à carne. A carne chora, você não aceita. A carne dói, você não aceita. E Yeshua, a carne dele doeu? Ele apanhou, meu irmão. Nu. Aquele fraldão, a igreja romana colocou. Ele ficou nu. Apanhou muito. Dilacerou os músculos. Tanto é que quando ele está carregando a cruz, ele enfraquece e cai. Por que ele enfraqueceu e caiu? É porque ele era fraquinho? Não. Porque ele estava derramando o sangue dele, meu irmão, cheio de ferida aberta, músculo aberto, arrebentado, por amor a nós. Ele foi obediente até morte e morte de cruz. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinha na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Todo. Você vai beber água, seja santo ao beber água. Você vai na praia, seja santo ao ir na praia. Você vai para o trabalho, seja santo ao ir para o trabalho. Amém. Em todo o seu procedimento, sejais santo, seja diferente do mundo. O que o mundo faz é pecado. O que nós fazemos é santidade. Rafael, eu posso ter relação sexual com meu marido? Pode não, deve, é de Deus.
marido e esposa. Marido e esposa. Mas eu posso ter com meu noivo? Não, isso não é santidade, isso é pecado. Deu para entender? Posso ter com meu namorado, com a minha namorada? Não, isso é pecado. Você está se sujando como o mundo. Ouviu bem, gente? Então seja santo como aquele que vos chamou é santo. Vós também, santos em todo o vosso proceder. Porquanto está escrito, sereis santo porque eu sou santo. Veja em 1 Coríntios 6,20. Porque fostes comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso... Você sabe o que eu escutei um pastor falando? Perguntaram para ele, pode tatuar? Ele falou, pode, porque Deus não quer teu corpo. Isso é o diabo falando. Porque Deus quer o meu corpo santo. E a Bíblia fala para não tatuar o corpo. Amém, meu irmão? Ah, Rafael, não encontrei na Bíblia tatuagem. Ignorância. A palavra tatuagem, ela foi cunhada na modernidade, meu irmão. É claro que você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. Mas a Bíblia fala, não escreverá em vossas peles. Amém? Então tá aí. Para sermos como eles, sacerdócio santo, e podemos oferecer sacrifício aceitável a Deus por meio do sacrifício de Yeshua, como foi Zadok, como foi a linhagem dele, como foi Jó, como foi o pai Abraão. Olha aí, ó. 1 Pedro 2,5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitável a Deus por Yeshua HaMashiach. Está vendo aí? Tem sempre um que obedece, que é fiel, que é compromissado, e por meio dele muitos são salvos e santificados. Amém. Isso é uma prefiguração de Yeshua HaMashiach em toda a Bíblia. Aí acontecerá o que Deus falou lá em Jeremias. Se nós estivermos assim, vamos ajoelhar, sabe o que vai acontecer? Então me invocarei, ireis, e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Aí sim, aí você não vai ligar, pastor, ora por mim, fulano de tal, ora por mim, e fica naquele desespero. Sabe por que você fica? Porque você não é fiel, compromissado e santo com a vontade de Deus. Por isso que fica em desespero. Porque Deus prometeu, se nós andarmos segundo a vontade dele, ele nos responde quando nós orarmos. Aleluia. Glória a Deus. Com certeza. Não tenha dúvida, Deus não mente. Que seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. Vou ler lá, ó. Guarda lá, Jeremias 29:11. Então me invocarei, ireis e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. Ouvir eu atenderei. Amém. Eu responderei. Amém. É como se estivesse dizendo, sabe por que eu não respondo? Porque vocês não são fiéis, compromissados, nem santos. É por isso. Na hora de você escolher entre fazer a obra de Deus e atender a tua vontade, tu atende a tua vontade. Sabe qual era a vontade de Yeshua? A vontade de Yeshua não era apanhar daquele jeito. Ele queria apanhar? Ele falou, batam em mim, batam em mim. Ele falou isso? Então, ele quando estava próximo daquele sofrimento, ele clamou ao Pai, Pai, afaste de mim esse cálice. Só que ele falou uma coisa, mas seja feita a tua vontade. Então ele era compromissado, fiel com a vontade de Deus. A igreja precisa reaprender isso. E guarda uma coisa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Rafael, mas apanhar daquele jeito, morrer naquela cruz, é bom, perfeito e agradável? Claro que é. Eu estou aqui salvo por causa daquela obra que ele fez. Então a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. Senão você não estava aqui, senão você não tinha a possibilidade de herdar o reino dos céus, senão você não teria a possibilidade de ter esse corpo aqui transformado num corpo espiritual. Você quer mais? Senão você não teria o tesouro que tem no céu te aguardando, porque a palavra de Deus, sabe o que ela diz?
que aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meu irmão, se Yeshua não tivesse morrido naquele madeiro daquele jeito, você não teria nada disso hoje. Então a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. Então intercederemos pelos enfermos e Deus responderá, como está escrito lá em Tiago 5, 15, 18. Ele quer nos fazer como Jó, ele quer nos fazer como Tzadoc, ele quer nos fazer como o pai Abraão. Olha aí, ó, Tiago 5, 15, 18. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, ó. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Confessai porquanto os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para ser descurado. A súplica de um justo. Quem é justo? Quem aceitou Yeshua, quem tem compromisso com a obra, quem é fiel à vontade de Deus. Esse é o justo. Aí, ó. A oração de um justo vale muito em seu efeito. Tem muita gente que fala isso, hora a hora Deus não responde. Então tem alguma coisa de errado na vida da pessoa. O meu intuito de falar de Tzadoc foi por causa disso. Porque a gente precisa compreender como Deus quer que a gente ande. Porque nós temos problemas na vida, a gente vê pessoas na igreja com problema na vida, e aquilo fica prolongando, às vezes pela uma vida inteira, e a pessoa não entende por quê. E o erro nunca está em Deus, meu irmão. Deus não erra. A culpa é nossa. Eu preciso entender por quê. E muitos não estão ensinando mais o porquê. E é necessário entender, meu irmão, que Deus não é Deus de brincadeira. As pessoas levantam a mão, prometem coisa, não cumprem. E o que Deus fala disso? Deus não se agrada disso, meu irmão. Lá na frente o negócio vai dar errado. Claro que dá. Olha aí. Olha só. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Elias era outro, ó. Era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Igualzinho a mim e a você. Chutava a pedra, ficava triste, ficava alegre, sentia calor, frio, andava descalço, de sandália, ficava com o pé sujo, tinha que comprar um jeans novo, sei lá, a roupa que ele usava, não é? Tinha que almoçar, tinha que tomar uma água, tinha que tomar um banho, a mesma coisa que eu e você. Amém. Tinha necessidade fisiológica, igualzinho a nós. Amém. Mas olha o que ele fez, ó. E orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Você crê? Está falando sobre a terra, hein? Não está falando sobre Canaã, não. Está falando sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Qual a diferença de Elias para nós? É a mesma de Jó para nós. Ele era santo, fiel e compromissado com a vontade de Deus. É por isso que Deus faz. É por isso que Deus sustenta a palavra daquela pessoa. É verdade. Senão ele não vai sustentar, porque Deus não é Deus injusto. Deus não é um Deus injusto. Elias não tem poder na palavra. É Deus que sustenta a palavra de Elias, porque Elias é fiel, compromissado com a vontade de Deus e santo. Então Deus faz o quê? Sustenta a palavra. Ele vai sustentar a nossa palavra, como sustentou a palavra de Elias. Amém. Isso. Deus não morreu, Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Não importa se tem celular, carro, avião, nada disso interessa. Deus continua o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. E eu podia dizer que o homem também. Só mudou o celular,
Não é? Antigamente o cara batia um tambor e fazia assim, a fumaça ia, comunicava com o outro lá. Agora é diferente, só isso, meu irmão. Porque o homem continua pecador e ignorante com as coisas espirituais do mesmo jeito. É verdade. Com dificuldade com a fé. Hoje está pior ainda. Pois é, está até piorando, né? Porque com a mesma dificuldade aqui dentro do coração. Fica anos e anos e anos com o mesmo problema. É verdade. Parece que a muralha de Jericó não cai. É. Mas não cai mesmo. Porque tu não é santo, fiel e compromissado. Amém. Ó, intercederemos até por pessoas que pecaram. Claro, pecado que não é para a morte. E se arrependerem, como Jó fez por seus amigos, exatamente como está escrito em 1 João 5,16. Olha o que diz. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Até isso nós temos que ter discernimento. Porque se você é um homem ou uma mulher compromissada, fiel e santa, você vai orar e Deus vai perdoar o pecado daquele que se arrepende por causa da sua intercessão. Por causa da sua intercessão, muitos serão salvos. Sabe disso? Então, meu irmão, endireita os seus caminhos, seja fiel, compromissado e santo, porque quando tu ajoelhar, Deus te ouvirá e te responderá. E Deus nos responderá. E é esta confiança que temos, como está escrito em 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua, não é segundo a vontade do Rafael, não é segundo a sua vontade, é segundo a vontade dele. Deu para entender? É segundo a vontade dele. E a vontade dele é que nós venhamos interceder pelos homens. A vontade dele é que você seja fiel, compromissado e santo com o reino dele. Você precisa valorizar o reino dele na sua vida. Você precisa dar maior valor ao reino dele na sua vida. Amém. Por enquanto não, porque quando tiver, ele responde a sua oração. É isso que está dizendo. É esta confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua... Eu gostei de entender isso, segundo a sua vontade. Eu preciso ser fiel à vontade de Deus, meu irmão. Como Yeshua foi, como Jó foi, como Abraão foi, como Elias foi, como Paulo foi, como Pedro foi, como Isaac, Jacó foram. Eu tenho que ser assim. Você tem que ser assim. O Senhor me trouxe, eu olhava na igreja, via todo mundo assistindo o culto domingão, com a Bíblia na mão. E embora, de segunda a sexta-feira, né, velho? Cadê reino de Deus? Sumiu. Só fala de reino de Deus novamente no domingo. E nem era para ser no domingo. Não que não possa falar do reino de Deus no domingo. Pode. Mas já começa a desobedecer a Deus, não guardando o dia que Ele santificou. E sabe o que a palavra fala em Isaías? Eu botei aí, ó. Abre lá, Isaías. Fala aí que eu esqueci. Isaías 5:6. É. Pode ser 58:13 também. Pode ler os dois, 58:13. Vou ler aqui, ó. 58:13. Se desviares do Shabat a teu pé e deixares de prosseguir na tua empresa, sabe o que é desviar o pé? Parar de pisar nele, parar de ignorar ele. Vou traduzir então, para você entender. Se parar de desviar, de ignorar o seu, deixar de cumprir o Shabat e deixar de prosseguir nas suas empresas,
no meu santo dia, se ao Shabat chamares deleitoso ao santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares, não seguindo os seus caminhos, nem te ocupando nas suas empresas, nem falando palavra vã, então te deleitarás no Senhor, se alegrará nele. Mas tem gente que aceitou o Shabat, mas é igual o domingacho, não é? Deus quer que você dê valor ao Shabat. Deus quer que você o adore no Shabat. Shabat não é uma folga para você jogar o futebol, para você viajar, para você fazer isso ou aquilo. Shabat é para você adorar o Senhor. É o dia que Ele escolheu, é o dia que Ele santificou. Não é para ser fiel à palavra dEle? Não é para ser fiel à vontade dEle? Aí, então te deleitará no Senhor. Aí sim você se alegra nele. Aí você tem gozo aqui dentro, E eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra. O que é cavalgar sobre as alturas? Ele vai te prosperar. Aleluia. Ele vai te abençoar. Ele vai te colocar por cima e não por baixo. Mas tu não faz. Tu não faz, por que você não dá o primeiro passo? Por que você não faz a vontade dele? E te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Sabe por que ele vai fazer isso? Porque a boca do Senhor o disse. Amém. Aleluia. Nem vou ler o outro texto. Tá bom isso. Tem que fazer a vontade de Deus. Não quer fazer? Ah, não, mas Jesus acabou com o Shabat. Acabou como? Como é que Yeshua vai acabar com a lei de Deus se Yeshua fez a vontade de Deus? Como é que ele vai acabar com uma vontade de Deus se ele veio fazer a vontade? Ele falou, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ah, mas o meu pastor falou que Jesus acabou com tudo. O seu pastor, deixar os cegos dirigirem os seus cegos. Que ambos cairão no abismo. Não importa, meu irmão, o que as pessoas estão dizendo. O que importa é o que Deus diz. Amém. E se você ler na Bíblia, não tem lugar nenhum ele anulando nada disso. Tem um pastor aí que disse que queria ver no Berit Hadashah, na Nova Aliança, uma lei mandando guardar o Shabat. Não tem também no Berit Hadashah uma lei dizendo para você não adulterar. Tem? Está na lei de Deus. Está na lei de Deus. A lei. Então, mas eles falam que a Torá é o Antigo Testamento, joga tudo fora e fica inventando moda. Então, segundo a sua, desculpa para continuar pecando. Alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então tem que ser segundo a vontade de Deus para ele nos ouvir. Por isso que ele ouviu Jó, por isso que ele ouviu Elias, por isso que ele ouviu o clamor de Yeshua, que é o filho, por isso que ele ouviu Tzadok, a sua linhagem, por isso que ele vai te ouvir. Porque você vai passar a ser fiel, obediente à vontade de Deus, santo e compromissado com o reino. Amém. Ele vai te ouvir, claro que vai. A boca dele falou. Amém. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Oh, maravilha. Deus é bom. Glória a Deus. Você vê, se você prestar atenção nos profetas, você vai aprender muito da vontade de Deus. Então agora vamos adorar o Senhor, os dízimos e as ofertas para a glória de Deus. Amém.